nós falamos aqui, né, do estudo da palavra, nós estamos buscando sempre trazer conhecimento, e é muito importante, né, irmãos, que a gente conheça mais e mais de Deus. Na plenitude dos tempos, né, a palavra diz que o Senhor enviou seu Filho, né? Então, a missão de Jesus ao mundo, além de nos trazer a salvação, ele também apresenta o reino de Deus e apresenta o Pai, né? Quem vê a ele, vê o Pai. Então nós vimos aí no ministério de Jesus, né? Jesus trabalhando, assim, fazendo milagre, mostrando que ele era o Messias, mas assim, um grande feito da missão de Jesus é apresentar Deus. E as pessoas começam a conhecer Deus, quanto mais conhece Jesus, você conhece a Deus. Então, é muito importante, né? Que coisa mais gostosa você se sentir em paz, né? Com você e com Deus, né? Porque, às vezes, irmãos, você está numa situação que você não tem paz. Por mais que a situação esteja estremecida, se você está bem com Deus, se você está em paz com Deus, a situação não vai te derrubar. Então, aquela situação vem, as coisas ali, às vezes a pressão aumentam, e não é uma coisa difícil, porque a palavra diz, o próprio Jesus disse que no mundo teríeis aflições, né? Mas quando nós estamos firmes no Senhor, quando nós conhecemos a palavra, quando nós confiamos em Deus, então nós sabemos a quem nós estamos servindo. Então, é muito bom, né, a intimidade com Deus. Então, nós temos que buscar conhecer mais e mais de Deus. E saber aquilo que desperta o sorriso de Deus, né, quando Deus se alegra conosco. Então, a palavra tem sido assim. Deus falou assim, né, na palavra, ele diz assim, não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Então, o que é a vontade de Deus para nós? Deus nos escolheu. Você não está aqui porque, eu escolhi ir lá na igreja. Deus te escolheu antes de vocês virem aqui. Então, foi direção do Espírito Santo que vocês estivessem aqui conosco hoje, né? Então, sendo assim, é muito bom a gente saber, né, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu já estou com tantos anos, ou então eu sou novo ainda, né? Mas então, o que Deus tem para nós? Qual é a vontade de Deus? Então, quando nós lemos a palavra, Deus começa a se revelar na palavra. E é isto, né? A pregação, né? Quando a gente ora, busca a direção de Deus, Deus tem se revelado. E hoje nós vamos ver aqui, né, uma palavra que está no Evangelho de João. João, né, dos evangelhos que nós temos, né, os 4 evangelhos, João é o que está mais diferenciado. Os primeiros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidos, né? Mas João é diferente. João, ele escreveu esse evangelho assim, com muito mais tempo. Esse evangelho foi publicado entre 69 e 90 anos depois de Cristo, né? Então, ele foi escrito com muito detalhe. Detalhe daquele que andou com Jesus, daquele que inclinou a cabeça no peito de Jesus, né? João, aquele que amou Jesus ao ponto de ele ter essa intimidade com Jesus. Então, quando você vê a palavra, né? Tem os evangelhos sinóticos, né? Você vê que João, ele é um evangelho assim com mais rico de detalhe, porque é alguém que caminhou com Jesus, alguém que estava lá. E aí, João, ele escreve, né? A palavra lá no Evangelho de João 15, vamos ver no verso 1 a 16, a palavra do Senhor para nós nessa noite. Então diz assim a palavra. Isso João, né, escrevendo aquilo que Jesus disse. Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes ser concedido pelo meu Pai, que é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua igreja aqui presente, os teus filhos que vieram, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu para ser o mensageiro dessa palavra, mas eu entrego a Ti, Pai, que o Espírito Santo venha ministrar essa palavra e também transforme corações, que nós possamos abrir agora os nossos corações para receber essa palavra, Pai. Que essa semente caia em solo fértil, que ela germine, Senhor Deus, e dê a colheita para a qual, Senhor Deus, ela foi escrita, Pai. Em nome de Jesus, já nós te agradecemos. Amém. Irmão, quando você vê essa palavra aqui, que está no Evangelho de João 15, né? Você vê que ele está falando. A alegria do Pai é que nós demos frutos, né? Mas, para entender essa mensagem aqui, vocês vão ver que a palavra-chave não é o dar frutos, é permanecer. Se vocês contarem aqui, nós lemos umas 12 vezes permanecer, permanecer. Então, o objetivo, a alegria do Pai é que nós todos demos frutos. Mas o segredo para nós darmos fruto e alegrar o coração do Pai é permanecer, né? Porque nisto, né, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Então, nisto está o segredo. Aqui está a diferença daquele que está, né, vai à igreja, aquele que ouve a palavra, aquele que tem ministério, mas a palavra diz assim, né? Nisso o Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, uma vida só faz sentido se nós tivermos uma vida frutífera, né? Então, nisto é que está o propósito dessa ministração de hoje, né? A palavra de hoje, o tema nosso é permanecer, né? Então, esse texto aqui, né, para que a gente possa dar fruto, nós precisamos permanecer. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse frutifica. E aquele que frutifica, eu podo para dar mais fruto ainda, né? Então, aqui, nós estamos falando aqui de Jesus trazendo para os discípulos qual que é a vontade do Pai. Então, nisso aqui, nós vamos pegar essa questão de frutificar. Todos nós, né, se você abre uma empresa, por exemplo, se você é um empresário, tem um negócio, uma empresa, qual que é o seu desejo? Que a empresa seja frutífera, que ela dê resultado. Se você tem um ministério, qual é a sua alegria? Que aquele ministério seja uma bênção, seja frutífero, que dê resultado, né? Que cresça. Então, tudo, né, faz sentido quando nós temos uma vida frutífera. Então, isso às vezes, né, às vezes vê você assim, ficando assim meio triste e tal, mas quando você tem assim, sente que você é usado por Deus, que você leva uma mensagem, que você dá uma palavra, que você compartilha as bênçãos de Deus com alguém, aquilo ali atende, era uma pessoa que estava precisando ouvir aquela palavra, então aquilo ali faz um bem para aquela pessoa muito grande e você se alegra. Né? Aquele seu dia, você fala assim, hoje eu estou feliz. Então, quando a gente sente que nós somos frutíferos também, nós somos muito felizes. Nós ficamos muito felizes também, né? Deus fica feliz, nós ficamos felizes quando nós sentimos que a nossa vida é frutífera. Então, isto é o que a palavra de hoje está falando, né? A alegria do Pai é que nós demos muito fruto.
Aí a palavra está falando aqui, ó, se permanecer em mim, eu permanecer em vós, né? E nisto, né? Aquele que dá fruta, eu ainda eu podo aquele ramo para que ele dê mais fruta ainda, né? Então, essa é a vontade do Pai. Então, quando nós falamos em dar fruto, se voltamos lá em Gênesis, nós vamos ver que lá em Gênesis, Deus já tinha manifestado essa vontade. Quando ele criou o homem, ele falou assim, Deus o abençoou, né? Se você ler lá em Gênesis, ele o abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos. O que é ser fecundo? Dar frutos. Né? Então, é a primeira bênção de Deus para a nossa vida, é o desejo de Deus que nós demos frutos. E aí, a mensagem de hoje é o seguinte, e para nós darmos frutos? Né? Para nós darmos frutos, o que nós devemos falar? Então, aqui, o que eu preciso? Né? Jesus, aqui no verso 5, ele explica assim, ó, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Então, esse exemplo aqui está sendo falado por João, pelo apóstolo João, que escreveu essa carta, né? O Evangelho. Então, João, ele fala isso com muita convicção, porque ele foi uma das pessoas que permaneceu. Quando Jesus foi crucificado, né? Quando Jesus foi crucificado, que ele estava lá na cruz, os discípulos desapareceram, né? Só João ficou. João e a mãe de Jesus, as Marias, estavam lá no pé da cruz. E aí Jesus olha para, né? Naquela hora ali, ele olha, cadê meus discípulos? Ele só viu João. Aí ele fala assim para João, João, está vendo aí Maria, né? Essa mulher ao seu lado, Maria, cuida dela. Maria, está vendo o teu filho João? Cuida dele. Então, Jesus deve ter se perguntado, e os outros? E os outros? Só João permaneceu. Né? E aquilo ali, né, fez um discípulo diferenciado. Então, João, né, tinha uma intimidade maior com Jesus. Os outros estavam com medo, e por que João não estava com medo também? Também, com certeza, tinha seu medo, mas ele era muito mais íntimo de Jesus. Ele não largou, não permaneceu aos pés da cruz ali o tempo todo. E por causa disso, João teve uma vida diferenciada. Né? Bom, não vou falar que os outros discípulos foram menos abençoados, não. Mas, se você olhar, por exemplo, a história do apóstolo João, todos os discípulos, os demais, tiveram morte, foram tirados da vida dele. João tentaram, mas não conseguiram. João tentaram matar ele várias vezes, até colocar ele num tacho de óleo fervente para tirar a vida dele. Tentaram e não conseguiram, porque Deus não deixou. Então, João foi um dos que teve, né, a maior longevidade, né? Quando ele escreve a carta de Apocalipse lá na ilha de Pátmos, né? Ele já tinha uma idade bem avançada. Como os soldados romanos, né, como não conseguiam matá-lo, sumiram com ele da circulação, né? Levaram ele para a ilha de Pátmos. Então, eu estou falando o seguinte, né? Olha o privilégio. Aquele que permaneceu. Ele foi prestigiado para escrever o livro da revelação. Aquele que esteve com Cristo até o final, Jesus o prestigiou, falou assim, é você que vai escrever, né, o livro de Apocalipse. Né? Então, eu estou falando o seguinte, né? Permanecer é o segredo de nós darmos frutos. E aí nós vamos ver essa mensagem aqui que João escreveu. João escreveu as palavras de Jesus, né? João que está dizendo, né? Mas é o Evangelho. Ele fez questão de destacar, né, com bastante detalhe, aquilo que é a vontade de Deus. Né? Então, nisso aqui, nós vamos ver, né, a primeira pergunta. Então, a palavra fala assim, né, se permaneceres em mim e eu permanecer em vós,
Então, a primeira pergunta que se faz, permanecer onde? E aquilo que no verso 5, nós já vimos a resposta, né? Responde, Jesus fala assim, eu sou a videira, vós sois o ramo. Eu sou a videira e vós sois o ramo. Então, aquele que permanecer em mim. Então, permanecer onde? Em Jesus. Né? Jesus é a palavra, permanecer na palavra. E domingo passado, no outro culto, né, que eu trouxe a palavra, eu estava lembrando que não é por acaso essa palavra aqui para os dias de hoje. Porque eu citava aqui, né, que o Brasil tem mais de 70 milhões de evangélicos, todavia tem mais de 40 milhões de desviados. Pessoas que conheceram a palavra, mas não permaneceram. Então, isso aí, né, e dentro da igreja mesmo, nós temos pessoas que a palavra vai trazer reflexão para nós do que Jesus está trazendo para nós, né? Então, o texto permanecer, né, em Jesus, na palavra, isso aqui é uma coisa muito importante, porque nós estamos vendo aqui que tem muita gente que... não, eu estou na igreja, eu estou no ministério. Vamos falar de Paulo? Antes da conversão de Paulo. Paulo, o grande perseguidor da igreja, né, antes dele se converter, ele perseguia os cristãos. Foi o que aconteceu lá com Estevão, todo mundo que conhece a palavra sabe isso aqui. Se perguntasse para Paulo, né, por que você faz isso? Porque eu permaneço na lei de Moisés. Então, Paulo estava firme naquilo que ele achava certo a fazer. Então, ele estava firme naquilo que era a sua direção. Que ele tinha que perseguir os cristãos, porque estavam desvirtuando no entendimento dele, estava trazendo heresias e era uma ofensa à lei de Moisés. Então, Paulo, ele tinha convicção que o que ele fazia era certo. E eu permaneço firme na lei de Moisés. Então, a pergunta da palavra que nós falamos aqui hoje, né, é o seguinte, nós temos que permanecer, mas permanecer onde? Né? Permanecermos em Cristo. Tem pessoas, por exemplo, que está firme, mas ele está firme na religião. Né? Tem pessoas que vão à igreja, mas para cumprir um rito. Não, eu tenho que ir à igreja. Eu tenho que ir à igreja. Então, eu estou firme aonde? Na igreja. Né? Não falta um culto. Eu estou firme na minha obrigação de dizimista, de dar oferta. Né? Estou firme. Mas, quando nós falamos aqui, né, o propósito, né, não quer dizer, se você tem um ministério, né, se você está firme, mas no ministério, não quer dizer que você está firme em Cristo. Depende do seu entendimento. Nós já tivemos situações, por exemplo, no passado, não agora, né, que nós tínhamos um grupo, né, do louvor, que quando terminava o louvor, as pessoas falavam assim, ó, já fizemos a nossa parte, né? Então agora nós vamos nos juntar lá no fundo e tal. Nem preciso ir assistir o culto, porque eu já fiz a minha parte. Então eu estou firme no meu ministério. Né? Fui lá, louvei, né? Toquei, servi ao Senhor. Então estou firme na igreja, estou firme no meu ministério e na palavra. Né? E firme aonde que você está firme? Firme no Senhor. Irmãos, nós temos pessoas que, às vezes, têm ministério, né, que, às vezes, ela está em pecado, e a igreja não sabe, e ela está lá no púlpito, né, trazendo a palavra, né, não, estou firme, estou firme. Né, ela que está enganada, porque aquele que está em pecado não está em Cristo. Por quê? Porque o Senhor, né, a palavra diz que o Senhor é a luz e o pecado é trevas. Se você está em luz, você não está nas trevas. Se você está nas trevas, você não está na luz. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? Temos que ter esse entendimento
nós estamos firmes, né? Estamos permanecer onde? Né? Então, aquilo que Deus está falando para nós, né, o Senhor está falando, aquele que está firme no Senhor Jesus, na palavra. Né? Porque aquele que está firme na religião, por exemplo, né, em cumprir com determinados compromissos, mas não entendendo o amor de Deus, não entendendo que o Senhor tem um propósito para a vida dele, que ele dê frutos. Não, para mim eu já fiz. Não. Paulo fala lá, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Lembra dessa palavra? Não por obras, né? Não são as minhas obras, não são as suas obras que vai fazer com que eu esteja com a minha salvação. Porque se eu estiver fazendo o meu trabalho na igreja, se eu estiver no meu ministério, mas se eu estiver em pecado, eu não estou em Cristo. E a palavra diz, se permaneceres em mim, eu permanecerei nele. Então, nisto ele dará fruto. E o Pai ainda o poda para que dê mais fruto ainda. Então, a vontade de Deus é que nós demos fruto. Agora, quando é que nós damos fruto? Quando nós permanecemos em Cristo, né? Quando nós permanecemos na palavra. Então, nisso aqui é muito importante. Lá isso aqui é tão sério, né, que eu posso ler para vocês aqui uma passagem que está lá em Isaías 59, 1 e 2, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, ou seja, os nossos pecados nos separam de Deus. É engano a pessoa, né, achar que, não, porque eu estou lá no púlpito, porque eu estou, né, no meu ministério, eu estou firme. É engano. Porque se você não está firme no Senhor, se você não está firme na palavra, né, e a palavra não permanecer em vós, se aquilo que é pregado na igreja, né, se você fala assim, para mim não importa, nem o que está sendo pregado na igreja, importa que eu estou fazendo a minha parte. Gente, ouça o que o Espírito Santo está falando. Nós, às vezes, nos enganamos. Às vezes eu vejo assim, né? Por exemplo, às vezes eu vejo o ministério dos Testemunhas de Jeová, né? Eu fico admirado com o trabalho daquelas pessoas, de porta em porta, trazendo a palavra. Mas não é a palavra de Deus. Então, eles estão certos de que estão certos. Mas então, nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos firmes na nossa obra, nós estamos firmes cumprindo isso aqui, mas se nós não ouvimos a palavra, se a palavra vem e fala assim, eu nem estou preocupado porque eu estou fazendo a minha parte. Hoje eu fiquei lá na recepção, né? Fui escalado para a recepção, então eu fiz a minha parte, Senhor, você ouviu? Né? E o que foi pregado? Não tem nada, porque eu fui lá e fiquei na porta. Irmãos, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós temos que estar firme no Senhor. Porque se eu não estiver na palavra, eu não dou fruto. E se eu não der fruto, não vou agradar ao Pai. Porque tem muitas pessoas que o Senhor escolheu para que a nossa vida impactasse a vida daquela pessoa e ela fosse salva. Se a palavra não chega a mim, porque eu não ouço, não valorizo o que o Senhor está falando, e não levo essa palavra para outra pessoa ali, aquela pessoa vai para o inferno, por sua causa. Porque você não fez aquilo para qual o Senhor tinha te chamado. Mas eu fiquei lá na recepção hoje, tá bom? Né? Por isso aqui nós gravamos as mensagens. Nós gravamos, na hora que terminar o culto, se você chegar em casa, lá, se você pegar no Facebook, a mensagem está lá desde o primeiro momento que começou o louvor. Você assiste. Quantas vezes eu não prego aqui
E na segunda-feira cedo eu ouço para ver como é que foi o culto, né? Para você ver, né? Tudo que aconteceu. Mas se eu não tenho esse cuidado, Deus está falando e me chamou para aquele culto, e eu não fui ouvir o que o Senhor está me falando, então eu estou firme no meu ministério, não quer dizer que eu esteja firme no Senhor, né? Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque o pecado nos separa de Deus. E se eu permanecer em Jesus, na palavra, e Ele permanecerá em mim, então nisso eu vou dar muito fruto, e isso vai glorificar a Deus, que demos muito fruto. É isso que Deus espera, né? Nem o próprio Senhor Jesus, né? Ele foi assim iniciado dessa questão da separação de Deus por conta do pecado. Como, pastor? Se você ler lá, por exemplo, em Mateus 27, 46, quando Jesus estava na cruz, Ele tomou para si todos os pecados do mundo. Naquele momento, Deus não pôde ficar com Ele, porque Ele estava com o pecado. Não que Ele estava em pecado, mas o pecado estava ali. Então, a palavra diz que lá em Mateus 27, 46, Jesus clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Então, o que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus não pôde ficar com o seu filho amado, porque ele estava com todos os pecados do mundo ali naquela hora. Então, nisto, vocês entendam o seguinte, né? Se alguém está em pecado, tem que imediatamente confessar os seus pecados, se livrar dos pecados, porque o pecado nos afasta de Deus. E se nós não estivermos nele, ele não estará em nós. Então, a nossa vida não vai ser frutífera. E se nós não dermos fruto, nós não vamos agradar a Deus, né? Então, Deus se agrada quando nós damos fruto. A nossa vida é outra. Quando você ouve a palavra, né? Então, aí nós vamos seguir, né? A primeira pergunta é, permanecer onde? Permanecer em Cristo, né? Aí a pergunta fala o seguinte, né? Como eu permaneço em Cristo? Né? Como é? Qual é a orientação para eu permanecer em Cristo? A própria palavra responde, no verso 10. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então a resposta é, como é que eu permaneço? Amando a Deus, a Jesus e obedecendo. Né? Quando eu obedeço a palavra, quando a palavra vem, e eu recebo aquela palavra e falo assim, olha, a minha vida está torta, não está exatamente como disse a palavra. Então, qual é a minha obrigação? Fazer o meu conserto com Deus, né? Eu me alinhar à palavra, aquilo que o Senhor está dizendo. Então, quando é que eu permaneço? Quando eu obedeço a Deus. Então, Jesus fala, né? Vou ler de novo aqui. Ele fala aqui, se guardamos os meus mandamentos, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço, né? Então, obedecendo os mandamentos, né? Quando nós ouvimos a palavra, e a palavra não entra por aqui, sai por aqui, não, ela cai, né? E eu analiso, essa palavra é para mim, né? Conhece aquele crente que é crente pá? Se meu cunhado estivesse aqui, se aquela pessoa estivesse aqui para ouvir essa palavra, né? E nunca é para ela. Então, nós temos que falar assim, Senhor, essa palavra é para mim. Reconhecer que se a palavra vem e aquilo ali fala, né? Reconhece. Não tem coisa melhor no mundo do que fazer o minha culpa. Porque se você faz a minha culpa, e eu não acredito que você é perfeito, porque ninguém é perfeito, você reconhecendo que você tem culpa, quando você tem culpa mesmo, né? Porque lógico, se você não tem essa culpa, mas ninguém é perfeito. Então, se você errar, né? Confessa. O Senhor está falando, ainda há tempo, né? Quando nós, né, ouvimos e nós reconhecemos, então, nisso aqui, os mandamentos de Deus
Tem pessoas que falam assim, olha, né, não dá para obedecer. Olha, a palavra do Senhor diz que os seus jugos não são pesados. Pelo contrário, eles são suaves. Né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Então, o Senhor chama. Né? Às vezes, nós temos assim a preocupação, né? Então, de não, porque é muito pesado, não existe. O Senhor Jesus, a palavra testifica que o seu jugo é suave. Então, qual que é a resposta para permanecer? Através da obediência à palavra. Quando eu ouço aquela palavra e sei que aquela palavra é para mim, então eu não vou fingir que não é para mim. Né? Mais uma palavra que entra por aqui, sai por aqui. Não, o Senhor está falando. Né? Ouvir, né, a palavra do Senhor enquanto é tempo. Então, a Bíblia não é uma carta de regra, é uma carta de amor, né, de Deus para nós, o Pai que ama seu Filho, o Pai que deu seu único Filho por nós, Ele nos ama, Ele traz a palavra, porque ainda é tempo. Lembra aquela parábola que Jesus fala do Lázaro e o mendigo, que estava lá à porta, que ele morreu, foi para o inferno, e depois o mendigo falava assim, né, o rico falava assim, Pai Abraão, né, pede para Lázaro, né, vim aqui molhar, pelo menos a ponta do seu dedo, molhar minha língua aqui. Ele falou assim, não tem jeito, agora já era, né? Não dá, quem está lá não passa para cá, quem está aqui não passa para lá. Então, mas manda ele avisar meus irmãos, né? Eles que ouçam os profetas, os pastores, né? Então, o Senhor Jesus que diz essa palavra. Então, nós estamos trazendo palavras, né, de prevenção, né, enquanto é tempo. Né? Então, nós estamos falando aqui, né, que a obediência não é uma questão de sentir que eu devo obedecer. É uma questão, a obediência é uma escolha. Você tem que escolher obedecer. Porque se nós falarmos assim, não, eu não estou sentindo, né, hoje, né, de fazer tal coisa, não é sentir. É obedecer. Obedecer é uma escolha, né? Decidir por a obediência é decidir o que você vai fazer. Não, eu não estou sentindo. Se nós formos ouvir a carne nunca vai querer. Então, o que a palavra diz? Né? Andai no Espírito e não deis, né? Andai pelo Espírito e não submeteis às concupiscências da carne. A carne sempre vai querer sair fora. A carne não quer saber de nada, né? Mas o Espírito, ele vem e fala. Né? O Espírito mostra o caminho e nos dá a direção para o Pai. Então, nisso aqui, nós temos que lembrar, né, que não é aonde eu quero estar, é aonde eu devo estar. Como Davi, né? Por uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, não é aonde eu quero estar, mas é onde eu devo estar, é isso? Então, a cruz mostrou para nós, né? A cruz mostrou para nós o amor de Jesus por nós, né? E a obediência mostra o nosso amor por Jesus. Quando nós obedecemos a palavra, nós estamos mostrando amor, né? Como eu li lá, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Está lá em João 14, 21, eu os guardo, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Oh, glória, né? Irmãos, quando nós obedecemos a palavra, né? O Senhor fala o seguinte, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos é o que me ama. E o que me ama é aquele que ele também será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, vamos voltar lá ao apóstolo João? João permaneceu aos pés de Jesus até o fim, né? O Senhor sentiu-se muito amado, né? E ali o Senhor se manifestou a João, através do Apocalipse, o livro da revelação. Então, nisto, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós amamos o Senhor, nós nos buscamos através do como que nós permanecemos, através da obediência. Quando nós obedecemos a palavra, nisto nós estamos mostrando amor ao Senhor. Irmão,
Quantas vezes você, por acaso, tinha o culto aqui e falou assim, mas a minha vontade hoje é ficar em casa. A minha vontade hoje é ficar... Tá. Mas por obediência você veio. Eu vou dar um exemplo que aconteceu várias vezes conosco. Nós temos um ministério lá de Sorocaba, os irmãos de Sorocaba devem estar acompanhando pela internet, e eles são testemunha. Várias vezes, né, nós nos reunimos para decidir sobre a continuidade daquele ministério. Né? Várias vezes, a circunstância toda, tudo, era para parar. Tudo. Todas as pessoas falam assim, se for ver aqui, tem que parar. Se for ver, tem que parar. Se for ver, tem que parar. Só que aí, o Espírito Santo, não. Então, contra tudo e contra todos, por obediência, nós continuamos. E não foi uma vez. Então, quantas vezes, irmão, você tem aquela situação, você tem tudo para não ir, você tem tudo para não fazer, mas você faz por obediência. Nisso é amor a Deus. Então, Jesus provou o nosso amor morrendo na cruz. Nós provamos que nós amamos o Senhor quando nós obedecemos a Ele. Não é quando você tem vontade, mas por obediência, por amor. É isso que é amor, né? Então, o amor mostra, a obediência mostra o seu amor. É nisto que o Senhor está vendo, né? Aquilo que é a sua disposição. O semeador saiu para semear. Então, a responsabilidade do semeador é escolher a semente que vai semear, né? Mas, se a semente vai germinar ou não, é responsabilidade de quem? Do semeador? Não. Não tem poder para decidir se aquela semente vai ou não germinar. Mas a obediência é semeia, lança a semente. E quantas vezes nós somos chamados a semear e não semeamos? Desobediência. Quando nós obedecemos, mesmo que você fale, não. Imagina o seguinte, né? Vou dar um exemplo. Imagina que tem uma pessoa na sua empresa muito importante, né? O diretor tal, e você, o Espírito Santo fala do Senhor para ele, falou assim, está louco, ele vai me mandar embora, né? Está louco, falado, né? Não tem, não, mas se o Senhor falar, fala, você fala, lance a semente, mas ele nem vai ouvir, mas não é problema seu. A nossa função, obedecer, lançar a semente. Quantas vezes você está lá, às vezes no ônibus, eu lembro da irmã Sueli, a saudosa irmã Sueli, né, que ela esteve conosco ela já se foi para o Senhor, mas quando ela estava conosco, ela falou assim, pastor, eu estava no ônibus vindo para cá, o Senhor falou assim, ora para aquela pessoa, eu não, ora para aquela pessoa. Enquanto ela não foi lá orar, ela não teve, né? Então é obediência. Então, quantas vezes nós negamos? Chega de falar não para o Senhor. Chega de falar não para o Senhor. Nós precisamos, né, estar ouvindo, o Espírito Santo tem falado conosco, né, naquilo que você pode, né, fazer mais ou menos, aquilo que você faz por obediência. Muitas vezes você tem tudo para falar não. E tem todos os motivos para justificar. Mas você falou assim, por obediência eu vou. Quantas vezes eu fui? Quantas vezes você foi por obediência? Agora, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Quantas vezes você não obedeceu? É tão bom quando a gente fala, eu fui por obediência. Eu fui, né? Você que está ouvindo essa palavra agora, eu sei que teve hora que você veio arrastado, mas você veio por obediência. Às vezes você não estava bem, você veio por obediência. Quantas vezes, eu já até falei para minha esposa, né? Às vezes a gente tinha situações assim, de reuniões, visita, alguma coisa, não, e aquela dificuldade, porque o inimigo inventa um monte de situação para você não ir, não fazer. Eu falava assim, se o inimigo está se levantando, vamos, porque vai ser bênção, e não dava outro.
né? Quando a gente ia pela obediência contra tudo e contra todos, chegava lá, ela voltava radiante, né? Aquela noite era uma noite, uma visita maravilhosa, o Espírito Santo agia. Então, a nossa obediência, irmãos, a nossa obediência é uma prova do nosso amor. Então, ouça isso aí. A primeira pergunta, né? Nós temos que permanecer onde? Em Cristo. Não no ministério. Não que você não tem que... Lógico que sim, né? Mas não que o ministério seu quer dizer que se você está no ministério, você está resolvido. Se você não estiver em Cristo, você não está com nada, né? Tem um pastor de grande performance, assim, né, conhecido, mas assim, em outros tempos, aí, que eu ouvi um testemunho, um relato, né, que quando aquele homem, ele era o pior, é a pior referência de pai, de marido e de líder de família. Mas ele era uma bênção para pregar. Então, as pessoas diziam assim, né? Quando esse homem sobe no púlpito, as pessoas falam assim, que ele nunca desça desse púlpito. Mas quando ele descia do púlpito, falavam que ele nunca mais suba nesse púlpito, porque ele não tinha caráter para subir no púlpito. Quando nós subimos no púlpito, nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Se nós não temos, se eu estou aqui trazendo uma pregação, você fala assim, mas o que esse pastor está pensando? Está falando aí, não é nada disso, a vida dele não é nada disso. Então, nós temos essa responsabilidade mesmo. Por isso, subir aqui no púlpito, né, tem responsabilidade de você vai pregar, mas você tem que pregar aquilo que você vive, aquilo. Então, porque esse grande pregador, ele era uma péssima referência, péssimo caráter. E as pessoas falavam assim, quando ele está lá no púlpito pregando, ele é tão maravilhoso pregando que as pessoas falam que ele nunca para de pregar. Mas quando ele desce, para que ele nunca mais suba no púlpito, que ele não tem caráter para subir no púlpito. Então nós temos que entender que o que você é na sua casa, né, anda de mãos dadas com aquilo que você é no ministério. Não adianta você achar que você vai ser uma pessoa péssima, né, mau exemplo, mau isso, mau aquilo, e depois sobe, vai levar, né? Você pode enganar as pessoas, mas a Deus não. Então, o nosso ministério anda de mãos dadas com a nossa vida em casa, né? Se você não tem, né, se você não está na palavra, você não está em Jesus, então a sua vida é infrutífera, as pessoas não vão receber a bênção que Deus está preparando. Então, por quê? Se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós e darás muito fruto. Então, irmão, primeira coisa que nós temos que entender é essa, né? Permanecer onde? Em Cristo. Mas como é que nós permanecemos? Obedecendo. Se você tem alguma coisa, né? Como diz a palavra, se você está trazendo uma oferta ao altar, e nisso, né, se tiver alguém que tem alguma coisa contra, a palavra diz, deixa a sua oferta lá, vai lá consertar com ele, depois você volta e entrega. Porque assim como a oferta de Caim, e Caim não foi aceito por Deus, Deus rejeitou Caim e a oferta dele. Então, a nossa oferta a Deus não vale nada se nós não tivermos a nossa vida consertada. Então, o Senhor está falando, né? Então, nós precisamos olhar essa questão, né? Tem coisas que nós precisamos ser consertados, precisamos consertar, conserte, né? Você vai ver, né, como que a sua vida vai frutificar. Porque nisto, né, a palavra diz que aqueles que me amam, Jesus diz que, assim, que será amado pelo meu Pai e eu me manifestarei a ele. Então, aí as coisas começam a fluir. Começa a fluir porque o Senhor começa a se manifestar a você. Quando você ama, quando você... Né, e a gente mostra, né? Jesus mostrou seu amor na cruz por nós e nós mostramos o amor a Ele por obediência à palavra. Quando nós andamos, temos compromisso com aquilo que a palavra traz para nós. Então, às vezes nós estamos fazendo tudo certo, mas assim, tem uma coisa que nós temos que entender. Que Deus nos ama e Ele diz que aquele que está em mim, né? Vou ler de novo aqui.
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dá fruto, não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, Deus, ele está olhando aquele que dá fruto. Jesus conta a parábola da figueira, né? Ele está falando assim, um homem, né, que tinha uma vinha, né, tinha uma figueira lá na vinha. E ele passando lá na vinha dele, lá, ele olhou a figueira e não tinha fruto. Aí ele falou para o viticultor, né? Corta essa figueira. Faz 3 anos que eu venho aqui e não tem fruto. Né? Corta que ela está sendo inútil. Então, a orientação, o que o senhor da vinha está falando, foi o seguinte, olha, uma figueira. Pensa vocês. Aqui tem uma vinha. Né? Uma figueira, ela já está num lugar privilegiado, né? Porque a vinha, imagina que aquela terra toda é para vinha, que vai produzir uvas, né? Aí uma figueira, onde tem uma figueira, né? A figueira é muito boa, né? Mas não para dar uvas, né? Porque ela não vai produzir uvas. Primeiro, né? Uma sombra frondosa, talvez ele mantinha lá para a sombra frondosa, mas também ele esperava frutos. Quando nós falamos aqui nessa palavra, Jesus está falando o seguinte, por 3 vezes ele passou lá e não deu fruto. Aí o Senhor falou o seguinte, ó, corta ela. Aí o viticultor falou assim, calma, senhor, não vamos fazer isso não agora. Se o senhor concordar, nós vamos cavar ao lado dela, vamos adubar, vamos colocar, aí daqui 1 ano, se ela não der fruto, aí a gente corta. Então, qual é a mensagem? Tem que dar fruto. Se não der fruto, é inútil. Então, Deus está falando aqui para nós, né, que a mensagem aqui é ser uma vida frutífera. Se nós lermos aqui no início, aqui, ele está falando que aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Então, eu quero falar com você que tem uma vida abençoada, que você está firme no Senhor, na palavra, você tem semeado, você tem feito a sua parte, né? A Bíblia fala assim, né, que Paulo semeou, Apolo regou, mas quem germinou, quem fez a planta crescer foi Deus. Então, você tem feito tudo e vem acontecendo. Aí, às vezes, na nossa vida, você continua fazendo tudo certo. Você não parou de estar firme com o Senhor. Mas, de repente, as coisas começam a não acontecer. Você faz, e as coisas voltam para trás, não evolui, não dá o resultado, e você já vai desanimando. O Senhor falou assim, ó, aqueles que dão fruto, aqueles que dão fruto, eu também podo, para que dê mais fruto ainda. Então, quando nós falamos aqui, né, na nossa vida, no relacionamento com Jesus, é como se fosse assim, o relacionamento conjugal, né? Não é todo dia, toda hora que você está tudo bem. Tem hora que as coisas não estão bem. Tem as estações da poda, tem as estações da primavera, que é tudo bonito, mas também tem os invernos. E no nosso relacionamento também espiritual, também tem o momento da poda, e às vezes a gente esquece. Então, calma. Se você orou a Deus, se você está firme no Senhor, se você não tem nada, você está como Jó, falou assim, poxa vida, o que está acontecendo comigo? Eu vou conversar com Deus. Né? Se você está tranquilo e buscando, e orando, e buscando que o Espírito Santo te revele, está tudo bem, lembra-se da poda. Tem uma época da nossa vida que o Senhor começa a arrancar os galhos que roubam a sua energia e tira a força da videira. Entendeu? Tem coisa na nossa vida que às vezes atrapalham o agir de Deus. Uma videira, né, quando o Senhor fala em colheitas, eu como trabalhei, né, até os 10 anos na roça, na lavoura, eu sei que tem plantação que dá 30, 60, 100, às vezes, dependendo da espécie, até mais de 100 por 1. O que é isso? Você planta uma saca, dá 30. Ou dá 60 sacas, ou dá 100 sacas. Então, na nossa vida, né, nós temos assim a semeadura e temos aqui a colheita.
Então, nisso aqui que eu estou falando, é para você dar 100 por 1. E você tem coisa na sua vida que está dando 20, 15. Não está dando a colheita que Deus sabe que você tem potencial. E o que está acontecendo? Tem situações na nossa vida que são desvios, né? Desatenções que nós temos, coisas que nos tiram da presença de Deus, coisas que nos afastam, né, do objetivo que Deus tem chamado. Então, a época da poda é a época que Deus, né, como Ele nos ama, Ele começa, por exemplo, essa videira, ela é frutífera, ela tem, né, ela dá frutos, mas a energia dela está se dispersando por esses galhos inúteis. Então, Deus começa a arrancar essas situações que tiram a energia da videira, para que toda a sua força agora, né, vai para os ramos produtivos. Então, tem a época da poda, né, que Deus está trabalhando na nossa vida. Então, é época que às vezes você vê que as coisas não andam, não acontecem, mas ora, né, entenda, se vocês estão persistindo, né, firme no Senhor, crendo no Senhor, vai chegar o momento em que a poda termina e vem a energia para que a sua videira seja muito mais produtiva. Aí o resultado vem. Então, às vezes, nós desistimos. Então, a pergunta é, permanecer aonde? No Senhor, né, na palavra. Aí a pergunta é, como? Obedecendo a palavra, né? E até quando? Até o fim. Porque a palavra diz, se for fiel, aquele que for fiel até a morte, esse dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós precisamos entender, né, que tem coisas que nós precisamos passar, mas persistir. Porque quando nós persistimos, mesmo que a circunstância venha para te desanimar, mesmo que as coisas venham para você parar, você fala assim, não, né, pela obediência eu vou seguir. Pela obediência, por amor a Deus, eu vou seguir. Não é porque eu estou com vontade, porque nós temos que ser sinceros. Tem hora que a situação vem e você não tem vontade nenhuma. Mas não é por vontade. É como o casamento, né? É como o casamento. Nós que já ministramos muito para casais, às vezes você pega uma situação que a pessoa chega, pastor, né, eu não amo, eu estou com um problema no casamento, né? Eu não amo mais a minha esposa, né? Quero me separar. Espera aí, vamos conversar. Quando você casou com ela, você escolheu casar com ela ou você foi obrigado, alguém chegou e falou assim, você é obrigado a casar com essa mulher? Não, eu escolhi. Então, se você escolheu casar com ela, agora você tem que escolher amar a sua esposa. Porque o amor não é um sentimento, é uma decisão, né? Você, olha, eu preciso sentir. Não, eu tenho que decidir amar. Amar é dar, e aí você recebe. Então, quando deixa de ser moleque e vai amar a sua esposa, que é a obrigação do marido amar a sua esposa, para ser amado. Por isso está na Bíblia, marido, amai suas esposas. Né? Então, nisto, a obrigação está ali. Então, nós temos que perseguir até onde? A hora que, enquanto as coisas estão boas, né? Enquanto a conta bancária está no azul, né? Enquanto está dando tudo certo, aí vem a dificuldade, não foi o voto de casamento não foi amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Então agora, né? Só que tem crente, conhece o crente Raimundo? Que é um pé na igreja, a cabeça do mundo. O que o mundo fala? Não deu certo, separa. E o que Deus fala? O que Deus uniu, não separa o homem, não é? Eu não conhecia a palavra, mas depois que nós conhecemos a palavra, eu e minha esposa, que foi no curso de Casados para Sempre, que deu origem a esse ministério, né, da família, eu falei, a hora que eu aprendi que Deus uniu, né, não separa o homem, que amar, né, é a responsabilidade do marido, e que aliança não é, né, não é para só os tempos bons, mas é até o fim, né? Eu combinei para minha esposa, nós temos que planejar uma vida longa juntos. Então, você vai ter que me aguentar
Até quando nós estiver de bengalinha, você vai ter que estar preparada. Então, eu fiz um voto com a minha esposa, né? De estarmos assim atentos, porque nós não vamos viver só enquanto tudo estiver bom. Nós vamos viver para sempre. Né? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Então, quando você tem aqui essa proposta aqui, de permanecer em Cristo, né? Permanecer em Cristo, a pergunta é como, né? Como? Nós estamos aqui através da obediência, né? E até quando? Até o fim. Até o fim, né? Porque a palavra diz lá em Apocalipse que aquele que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos que ter esse propósito, né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, a minha referência é a religião, aí a religião me bate, me fere, aí eu deixo Jesus. Mas se a minha referência é Cristo, né? Se a minha referência é Cristo, então a religião não vai me afetar, né? A minha liderança espiritual não pode cair, pode acontecer o que for, porque eu estou ligado em Cristo, não na religião, não na liderança, entenderam? Então, quando nós temos esse entendimento daquilo que o Senhor está nos chamando aqui para essa palavra, quando nós começamos a entender, né, o propósito de Deus para a nossa vida, que a nossa vida seja frutífera. Então, começa a pensar como é que tem sido a sua vida, como é que tem sido os frutos. Então, eu tenho sentido que a minha vida tem sido frutífera, amém. Né? Então, se prepare, porque ainda assim haverá o tempo de podas. Haverá o tempo de podas para que você dê mais fruto ainda. Mas aquele que sentir que realmente, né, tem frutos aí que poderiam ser gerados e não estão sendo gerados, né? O Senhor está nos trazendo essa palavra aqui para que nós a pegamos assim, entendemos que o objetivo dele. Quero alegrar o coração do Pai. Como é que eu faço? Dê frutos, né? Então a palavra diz lá, se permanecer em mim, eu permanecer em vós. Então, procura, né, ver aquilo que Deus tem falado para nós enquanto igreja, né? Qual que é o que ele espera de cada um de nós. Então, nós temos aqui, né, uma seguinte situação. Quando nós aceitamos a seguir o Senhor, né, nós entregamos a nossa vida para Deus. E a partir daí, que Ele tome conta da nossa vida. Só que nem todo mundo fez isso. Tem pessoas que, né, como eu disse, né, o Senhor está trazendo aqui para a gente refletir o quanto que nós temos, às vezes, sido enganados. Né? Às vezes, o Senhor, você chega e falou assim, Senhor, guia minha vida, né? Eu quero seguir nos teus caminhos. Mas se chamou Jesus para andar contigo, para guiar a sua vida, mas você nunca entregou o volante da sua vida para Ele. Você queria que Ele fosse ali, você queria o Jesus na sua vida, mas no banco de passageiro. E aí, Jesus está lá. Você chamou Ele para acompanhar, tá bom, Jesus está contigo. Mas só que aí Jesus está vendo você seguir para um caminho todo. Fala assim, o Espírito Santo fala assim, esse caminho lá na frente vai dar problema. Não pode deixar que eu me sustento aqui. Tem tentações, não, pode deixar. Então, às vezes, irmãos, né, tem muitas situações que nós não entregamos o volante da nossa vida para o Senhor. Às vezes tem situações em que nós queremos o Senhor na nossa vida, mas ali no banco do carona. E o Senhor está falando assim, eu quero o volante. Porque no volante, se o Jesus está no volante, Ele fala assim, eu vou te levar no caminho certo. Você não vai, a sua opinião não vai valer, que vai valer a dele. Então, quantas vezes nós chegamos em situações em que nós ficamos assim perdidos, né? E agora, né? Então, nessa hora, se você está em Cristo, a pergunta a fazer é, no meu lugar, o que faria Jesus? Lembra aquele livro? Até tem um filme, né? No seu lugar aí, o que Jesus faria? Então, se você entregar verdadeiramente, né? Confiar que o Senhor Jesus, entrega o seu caminho ao Senhor, né? Confia nele, tudo Ele fará. Então, se você confiar, então a sua vida começa a ter outro sentido. Então, nisso aqui, né?
Na palavra de hoje, nós estamos vendo aqui que o Senhor quer que uma vida frutífera. E para que a nossa vida seja frutífera, nós temos que estar plenamente, confiando no Senhor, entregando nossa vida nas mãos do Senhor. Eu convido você a ficar em pé e o grupo de louvor vir à frente para nós estarmos orando.